sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6, verso 1. Jesus maravilhoso. Oséias 6, verso 1. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és grande, Jesus. Tu és eterno. O Senhor é santo. Aleluia. Estamos juntos? Oséias 6, verso 1. Oséias, ele está no finalzinho do Antigo Testamento. Glórias a Jesus. E ele declara assim: venham e voltemos para o Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda ela é certa. Ele descerá sobre nós como uma chuva fora de época que rega a terra. Oh, amado Espírito, tenhas liberdade de falar ao nosso coração através da tua palavra. Num culto tão maravilhoso, tão especial como é a Santa Ceia. Que a sua graça, que o seu poder seja abundante nessa casa. Porque nós declaramos que o Senhor é o que reina. Reina nesse ambiente, reina na nossa mente, reina nas nossas emoções, porque grande é o seu nome. Eis-me aqui, Jesus, para entregar a tua palavra. Seja feito, ó Deus, de acordo com o Senhor deseja, nos confronta, nos consola, nos exorta, mas que o Senhor fale conosco. Amém. Podei-vos assentar. O tema da mensagem é: largando o bezerro e abraçando a cruz. É um tema que nós vamos desenvolver algumas reflexões e que você seja bem focado no que vai ser liberado, porque eu creio que Deus vai estar liberando coisas maravilhosas para nós. A primeira coisa que nós vemos aqui é o profeta Oséias liberando um clamor, liberando uma declaração: vinde, voltemos ao Senhor. Então não é um pedido, ele está declarando, falar: vinde. Oséias, ele é um profeta do Senhor que mostra o amor ferido de Deus. Amor ferido de Deus. E aqui vai dar para a gente desenvolver algumas coisas quando nós entendermos que o amor de Deus, ele é ferido quando nós damos respostas contrárias ao que Ele liberou para nós. Porque na terra a gente sempre tem coisas para fazer. Pessoas nos confiam algumas coisas para fazer e esperam que a gente entregue aquilo que nos foi confiado fazer. E o Senhor confiou para a nação de Israel, confiou para que aquela nação revelasse ao mundo existente a presença de um Deus todo-poderoso. No mundo em que existia vários deuses, o Senhor escolhe um povo, nomeia esse povo, e a partir de Abraão, e começa a contar uma história sobre o povo que Ele escolheu para fazer a diferença aqui na terra. E esse povo tiveram muitos altos e baixos. Esse povo frustraram muitas vezes o amor de Deus. Porque esse povo, eles olhavam as culturas ao redor e eram atraídos por essa cultura. Mesmo o Senhor advertindo, falando para eles: olha, se vocês guardarem meus mandamentos
e não se desviar desses mandamentos, eu serei com vocês todo o tempo. O templo, a minha glória será presente e eterna com vocês. Apenas não se desvie dos meus mandamentos. E Josué faz essa pessoa da conquista da terra, representando o Espírito Santo. E Josué, o Senhor deixou para Josué o seguinte: Josué, tem muitos gigantes, tem muitos exércitos a serem vencidos, mas eu quero te dizer o seguinte: não se aparte do livro da lei, de dia e de noite medita no livro da lei, para que tudo te vá bem. Há uma receita tão simples, e ao mesmo tempo que ela é tão simples, parece que se faz tão complicado. Porque a palavra de Deus, ele fala: olha, apenas me siga. Se você me seguir, eu vou ser seu alimento, de dia e de noite. Se você investir tempo em me conhecer, as guerras não serão para você. As guerras serão por mim, porque eu vou guerrear as suas guerras. Você fique perseverante e eu vou. E o Senhor, nessa época aqui de Oséias, Salomão, que era o filho de Davi, tinha morrido e deixou o reino para o seu filho. E o seu filho, um jovem rei, chamou todas as tribos, eram 12 tribos com seus príncipes. E os seus príncipes falaram para ele assim: se você diminuir os impostos dessa casa, todo o povo te servirá todos os dias da sua vida. Ele vira para o povo e fala assim: espera um tempo, deixa eu pensar, vocês voltam daqui uns dias. E ele vai consultar, ele procedeu com sabedoria. Ele foi consultar os anciãos. Os anciãos falaram com ele assim, falou: olha, ouça o clamor do povo, porque se você ouvir, esse povo vai te servir. E ele foi atrás dos mais jovens e colocou o que o povo tinha pedido. O que vocês me falam? Os mais jovens responderam para ele assim: mostra para ele o seu dedo mindinho. Fala que o dedo mindinho seu é mais forte e mais poderoso do que todo o que seu pai tinha feito. Ele se mostra aqui orgulhoso e desrespeitoso até com a memória do seu próprio pai. Aqui eu aprendo a primeira lição, igreja. As duas gerações, elas precisam se conectar. A geração dos mais velhos com a geração dos mais novos. Porque os mais novos têm o vigor, têm a força da conquista, mas os mais velhos têm a experiência que pode trazer um equilíbrio. E o Senhor está levantando um exército da sua igreja para que tenha esse equilíbrio, um equilíbrio entre os mais novos e os mais velhos. Na minha época, a gente não gostava dos mais velhos de jeito nenhum, porque a gente falava que eles eram careta, que eles eram chato. Hoje não sei qual palavra que vocês usam, mas nós temos visto ao longo dos anos que quando há uma conexão das gerações, há uma vida próspera para a geração que está iniciando. Porque a gente andar sem rumo, andar sozinhos, a gente tende a cair, a ser presa mais fácil. Você já viu aqueles bandos? Quando um dos animais fica sozinhos, os leões vão lá e pegam muito mais fácil. Mas quando aquele povo está em bando, a unidade afasta o perigo, o inimigo. Porque a unidade, sozinho eu não dou conta daquele inimigo. Mas se eu estou rodeado de pessoas, eu vou dar conta. Porque enquanto ele está me chifrando de um lado, os outros estão pisando nele do outro, mordendo a canela do outro, puxando do lado do outro, e até soltar. Esses dias eu vi um videozinho de um jacaré que tinha pego um bichinho. O macaco foi lá, deu tanta pausada na cabeça do jacaré. Eu falei, olha a criação, até a criação, defendendo uns aos outros. Então aqui a gente já aprendeu a primeira lição. Não desvalorize o mais novo, falar, você não sabe nada, você é inconsciente. Não,
eles têm força, eles só precisam ser amados para caminhar correto. A gente corrige, mas ama e abençoa. Não libera para essa geração palavras negativas para essa geração. Eles podem dar trabalho para a gente, mas a gente não amaldiçoa. A gente fala: você vai dar certo, você vai dar certo, você vai vencer. Você está fazendo errado, mas você vai vencer. Eu confio em você. A gente não pode falar que são preguiçosos, não sabe nada. Não. Ah, mas esse é preguiçoso. Minha filha, você já está vendo que é, para que você tem que falar? A fé profetiza coisas que não vêm. Então fala: nome de Jesus, você é trabalhador. Gente, o meu filho, quando estava adolescente, ele não sabia fazer nada. Hoje tem 25 anos. Um homem de caráter, trabalhador, cozinha, tem responsabilidade com as coisas dele. Não sabia fazer uma comida. Hoje, meu filho, uma sobremesa tem que ser muito Masterchef, que gasta horas para fazer os preparos dele. Então, se eu ficasse olhando lá e falasse: um desajeito, eu pensava, mas eu não falava. Porque pensamento vem, né? Mas a gente não alimenta, a gente profetiza. A gente profetiza. Não preciso chamar para ir para trabalhar, não preciso. Meu filho, ele levanta, faz os trem que ele tem que fazer e vai, eu nem vejo que foi. Porque a gente precisa caminhar ensinando o que é correto. Falta uma coisinha, mas o dia que chegar, Deus faz. Isso é tempo. Mas nós precisamos, mas se eu olhar e falar: não, eu falo, meu filho, eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de você. Se eu pensar que eu quero um negócio e falar, ele tem o maior prazer de preparar para me fazer, para me dar. É a forma dele falar que me ama. Ele não sabe falar, mas ele me ama com pequenas coisas. A gente não pode forçar as pessoas a fazer aquilo que a gente acha que eles vão fazer. Nós precisamos aprender a linguagem, o jeito de cada um. E valorizar o jeito de cada um. Então, as conexões dessa geração. Aí o que aconteceu? Ele foi e deu a resposta e falou para eles assim: não, você é pior do que meu pai. Aí eles viraram para ele: o que é que nós temos contigo? E racharam o país em 2 pedaços. Do lado de cá ficou o sul, que é a tribo de Judá, com o rei, filho de Salomão. Do lado de cá ficou as outras 10 tribos. E o rei chamava Jeroboão. O outro acho que era Jorão. Eu não sei por que toda época tem os nomes igual, né? No norte e do sul. Um era Jeoaquim, o outro era Joaquim. Que confusão. Mas termina em ão, o de cá. Aí o que aconteceu? Essa tribo aqui ficou com o templo, Jerusalém, o lugar da adoração, aonde Deus levantou que tinha que adorar era no templo, não podia ser em monte. Então o rei que se rebelou contra esse daqui, o que ele fez? Ele construiu 2 bezerros. Repita comigo: 2 bezerros. 2 bezerros de ouro. Um ele colocou no norte, o outro colocou no sul, para que o povo não saísse daqui e fosse adorar lá em Jerusalém. Então ele falou: olha, eu vou colocar em todas as saídas que vai ficar fácil, porque o povo gosta de adoração fácil. Adoração difícil não fica querendo muito. O sacrifício não fica querendo muito. E o rei, ele constrói, ele faz esses 2 bezerros, que significa a influência do homem na adoração. A influência é o que? Política. Porque desde com Moisés, o Senhor falou assim: não levante ídolos para se prostrar diante deles. Eu proíbo levantar ídolos. Seja de animais, seja figura humana, seja o que for. Não se proste diante de uma imagem.
de qualquer ídolo, de qualquer ser. E para nós hoje, até pessoas é ídolo. Até pessoas, até coisas. Então o Senhor eles já sabiam dessa história. Só que o povo, ele olhava do lado de fora. Do lado de fora. E do lado de fora, eles adoravam de qualquer maneira. Era uma adoração de qualquer maneira. E essa adoração foi institucionalizada politicamente. Não era porque era de Deus. Era porque o rei Jeroboão tinha medo do povo migrar para Jerusalém e matá-lo. Então o que ele faz? Ele levanta deuses. E quando eu li isso no devocional, eu falei, gente, é a segunda vez que eles fazem bezerro. Quem que lembra a primeira vez que eles construíram bezerro? Moisés. Moisés tinha ficado com Deus 40 dias. Estava recebendo de Deus as leis, os mandamentos. E o povo achou que ele demorou. O povo começou a pressionar Arão, o sacerdote. Faça para nós deuses. Nós queremos um Deus. Nós queremos um Deus. Moisés morreu, mas nós queremos um Deus. E o sacerdote foi ouvindo, até que ele falou assim, ó, traga as suas pulseiras, os seus brincos, os seus anéis, as suas coisas de ouro, que eu vou dar um Deus que vocês querem. Então lá eles construíram um bezerro. Falei, Deus, esse povo gosta muito de bezerro. Eu fui estudar porque que eles queriam esse bezerro. Falei, por que não pegou outra coisa? Bezerro. Sabe por quê? Porque lá no Egito tinha um deus chamado Apis. E era um bezerro. E esse bezerro, quando adorava esse bezerro, ele representava a prosperidade e a fertilidade. Então aquele povo, nessa primeira construção do bezerro, lembrou lá da sua vida lá no Egito, que para nós significa a nossa vida sem Deus, dos pecados que a gente tinha. Eu quero ficar na casa de Deus, mas eu quero também trazer aquilo que estava lá fora para a casa de Deus. Então o que eles fizeram? Eles construíram um bezerro naquela primeira vez e lá tinha orgia. Também tinha orgia. Então fala que quando Moisés desceu, o povo estava naquele negoção lá, meu filho. A palavra que dá sem entender é essa orgia. E o que eu entendo com isso? Que às vezes nós queremos pertencer ao povo de Deus, mas queremos caminhar com os princípios do mundo. E falamos, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, povo careta. Tem nada a ver. Não tem nada a ver eu fazer as coisas que eles fazem dentro da igreja. Não tem nada a ver. Eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. A palavra de Deus que fala claro que vai ficar se Jesus voltar. E a gente ainda fala, não tem nada a ver. Aquele povo tinha uma lei, tinha um ensinamento do Senhor. Não adore outra imagem, não adore homem, não adore nada, porque vocês precisam me adorar. E o povo temava em trazer as coisas do mundo para viver, para querer viver. O primeiro bezerro significa a impaciência do homem diante do falar de Deus. Quantas vezes nós estamos esperando Deus falar e Deus não fala, a gente não ouve nada, a gente vai lá e resolve do jeito que a gente quer e levanta bezerros para adoração, e ainda a gente fala, Deus, mas eu orei tanto, né? Se o Senhor deixou é porque era para fazer. Eu quero te falar, nem tudo que dá certo no mundo quer dizer que tem a bênção de Deus. E isso é sério quando eu falo isso, porque a gente tende a medir as coisas pelo sucesso. Não, aquilo ali é um sucesso, aquela igreja é um sucesso, aquele homem é um sucesso. A pergunta é, sucesso para quem? Aqui ou Deus? O sucesso para quem? Porque o povo, ele pede.
Sacerdote, construa um bezerro. Sacerdote, vamos fazer isso. Sacerdote, vamos fazer aquilo. Não tem nada a ver. A igreja tal faz, a igreja A faz, a B faz. O que tem? Quem tem filho aqui? O que você responde para o seu filho quando ele fala assim, o que tem? Fala de falar alto. Você não é todo mundo. A resposta é a mesma. Mas você não é todo mundo. E dentro desse conceito, a minha responsabilidade é trazer luz nas Escrituras. Porque antes de trazer a palavra, Deus já ministrou meu coração. Cada linha que eu fui montando, cada pensamento, cada observação, o Senhor foi ministrando na minha vida. E eu tenho muito temor. Porque aquele que prega, ele é pregado no que prega. Então que nós possamos entender. Não adianta. Nós temos que nos posicionar com o que a palavra diz. E como crentes bereanos, nós precisamos conferir na palavra o que está escrito. E para andar corretamente diante do Senhor, vida santa, vida certa. E aí o povo estava naquela adoração, aquele bezerro de ouro. Será o que é? Quais são os bezerros de ouro da nossa vida? Será quais os motivos que a gente às vezes levanta bezerros de ouro? Para não obedecer o que Deus tem mandado fazer. Para não abrir a mão do que Deus... Porque aquele povo, agora eu volto para Oséias. Aquele povo estava vivendo a adoração, aqueles dois bezerros, vivendo na orgia, vivendo na facilidade, trazendo as coisas das tribos, dos outros povos para dentro da sua cultura, e achando, eles cantavam, eles batiam palma, eles sacrificavam, eles ofereciam sacrifícios, eles faziam festa. Mas o mais triste, eles não sabiam mais amar o Senhor. Porque o amor tem medida. O nosso amor por Deus, nós podemos provar o nosso amor por Deus. E o amor por Deus, que a gente fala que ama, nós provamos esse amor quando nós fazemos o que está nas nossas mãos para andar com uma vida certa. Não é que a nossa natureza não vai gritar, berrar, atrapalhar, mas a minha intenção é caminhar corretamente. Aquele povo, eles tinham uma celebração, mas uma celebração que era vazia, era superficial, era mecânica. Eu vou lá, sacrifico diante. Para eles o bezerro era o Senhor. Eles não achavam que era outro Deus. Eles achavam que era o Deus que tirou eles do Egito. E às vezes a gente constrói esses bezerros. A gente constrói e se agarra nesses bezerros. E nos esquecemos de ouvir o Senhor. Então Oséias é o profeta do amor ferido. Do amor ferido diante do Senhor. Então ele levanta esses dois bezerros em Betel e em Dan. E coloca, adore. E hoje tem vários bezerros. Fala assim, vários bezerros. E esses bezerros, eles têm muito a ver com a maneira que eu vejo o mundo. O bezerro foi construído na força do homem. Porque esperar o Senhor e fazer na vontade dEle demanda da gente um esforço muito grande. Porque às vezes a gente fala assim, esperar. Não, eu vou esperar. Mas esperar vai demandar toda a nossa fé. Porque às vezes você vai esperar. Não é 2 dias, não é 3 dias, não é 5 meses. Às vezes você vai esperar 3, 4, 10 anos. Às vezes a vida inteira. Porque tem coisas que nessa terra a gente não vai ter. Tem coisa que a gente vai ser frustrado. Só que eu preciso entender que as coisas que eu não tenho, que eu planejei, e eu estou andando retamente diante de Deus, o Senhor, Ele está cuidando. Ele está cuidando.
Porque importa que ele cresça e eu quero morar no lugar que ele está planejando para mim, não é aqui. E a palavra fala assim, ó, vinde e voltemos ao Senhor. É voltar ao coração de Deus. Voltar o pulsar do coração de Deus que é revelado nas Escrituras. O Senhor muitas vezes fala a palavra que Ele nos fere, mas Ele não vai nos sarar. Porque às vezes a gente chora, mas saiba que muitas vezes quem nos fere é o Senhor. Algumas é bobagem que a gente faz mesmo, nós mesmos ferimos. Nem é Deus, com as nossas escolhas idiotas que a gente faz. Agora tem outras que Deus vai ferir a gente. Para que Deus fere a gente? Por amor. Repita, amor. Porque quando nós somos feridos, a primeira coisa que a gente fala é que Deus não nos ama. Por que Deus só deixou acontecer isso? Por quê? Principalmente quando a gente está fazendo certinho. E você vai lendo, entra no estreito de Deus. Quem já passou por isso? Você fazendo certinho. O avacalhado você vai levar a tinta mesmo. Mas eu falo assim, você tentando fazer certinho. E você vai, fala assim, meu Deus do céu, pelejando para ser um crentinho arrumado. E levei. Por que Deus só não me ama? O Senhor fala que existe 2 tipos de corte em uma planta. Um corte é quando a planta não dá nada. Nada. Corta e joga fora e vai queimar. Mas tem outro corte que se chama poda. A poda é aquele que está frutificando para que ele frutifique. De todo jeito a gente vai sofrer o efeito da tesoura. Agora a gente precisa pensar o seguinte: ou a gente é aquele corte que vai ser queimado lá naquele lugar, que a gente não vai em nome de Jesus, né? Ou a gente vai ser podado, que a gente vai para aquele lugar em nome de Jesus, para a gente dar fruto. Porque a maior experiência pedagógica do ser humano vem através da dor. As histórias mais belas, quem gosta de testemunho? Não é o testemunho não, é testemunho. Os mais lindos testemunhos são daquelas pessoas que passaram pelo tempo da dor, não se perderam no tempo da dor, mas carregam um testemunho de cura para outras pessoas. Se você está no tempo da prova, não tenha medo, porque o Espírito Santo está com você para te ajudar. Você tem uma oportunidade de glorificar Jesus. As tentações que vêm para tentar te derrubar são oportunidades para você mostrar que não. Porque aqui tem uma serva e um servo do Senhor. Então todas as provas que vêm para você são oportunidades. Pastor, e quando a gente fracassa na prova? A escola, se foi na escola, ficou de recuperação. Aí o que aconteceu na recuperação? Tem outra prova. Então toda vez que a gente fracassa na prova que nós temos aqui na terra, e cada um tem seu pacote, não precisa distribuir, né? Você precisa só da ajuda do Espírito Santo. Cada um tem seu pacote. Se você está com seu pacote e você fracassa lá na sua prova, o que vai acontecer? Você vai pelo processo de ensino de novo, até chegar o dia do teste. Aí o teste vem diferente, porque não é prova igual, né? É uma prova diferente. Aí se você venceu, você vai ser promovido a outro nível. Então essa é a história nossa aqui na terra. Essa promoção para outro nível. Então ele fala, olha, ele nos despedaçou, mas ele vai nos sarar. A gente está, olha aqui, ó, depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. E viveremos diante dele. Há uma promessa. Há uma promessa. O primeiro bezerro foi uma fé distorcida. Para o quê? Para uma adaptação. Os 2 outros bezerros em épocas totalmente diferentes. Foi uma invenção política de um líder em queda para manipular um povo.
O Senhor, é por isso que Ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vai se levantar muitos, mas você tem que ir nas Escrituras. Você tem que ir lá olhar, tem que ler, tem que se alinhar e tem que ver se está ok. E se não tiver ok, vai para a tua igreja. Vai para a tua igreja. Por quê? A gente não pode se perder. Porque Ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, como o dia, como amanhã, Ele vai vir. E vai vir como uma chuva para trazer vida a um lugar que estava seco. Então esse conhecer, Ele nos traz saúde. Lá tinha Baal, um deus Baal, que também era da prosperidade, da fertilidade. Era um culto sensual e materialista. Tinha Azera, que era Deus da sexualidade, prazer. Entenda bem, todas as idolatrias são ligadas às questões de imoralidade. O idólatra, ele é imoral. E às vezes não é um idólatra que você vê uma imagem, você vê algo, mas é uma idolatria aqui dentro. E o Senhor hoje, Ele nos confronta e pergunta: o que tem dentro de nós? Hoje o mundo, ele promulga o bezerro do dinheiro. Sucesso vale mais do que qualquer coisa. O sucesso vale mais do que a presença de Deus. O sucesso, ele vale mais do que a fidelidade a Deus. Será que esse tesouro tem ocupado um lugar no seu coração? O bezerro da aparência. Botar ruim, passa batom, arruma lá e vão tirar retrato. Tira depois dali, vai chorar. Mas a aparência está ok. A aparência está ok. Deixa eu tirar do lado de cá, deixa eu fazer do lado de cá. Tudo pode estar o inferno, mas a aparência está ok. Aí vem o outro bezerro dos relacionamentos. Quando alguém ocupa o trono do seu coração, que deveria ser Jesus, aí há um bezerro. Nossa, eu amo a minha mãe mais do que a minha vida. Eu amo aquela pessoa mais do que tudo na minha vida. A minha esposa é minha vida, o meu marido é minha vida, o meu filho é minha vida. Isso são bezerros. Porque quem deu a vida foi Deus. Então, o dia que Ele quiser tirar marido, esposa, filho, pai, mãe, nós não temos poder para resolver essas coisas. Mas se essas pessoas ocuparem o lugar do nosso coração, em vez de Jesus, nós estamos idolatrando essas pessoas. O bezerro da religião, um culto bonito, mas o coração está vazio. Está vazio. De vez em quando aqui solta umas fumaças, põe umas luzes de estrela, de flor, que anda para cá, voa para cá, põe de amarelo, põe vermelho, põe tudo quanto é coisa. Mas o culto não se resume nas luzes, na fumaça. Se não tiver luz, não tiver fumaça, a presença ela tem que estar. Mas quem atrai a presença é o Jesus entronizado no nosso coração. Porque os relacionamentos é a prova que a gente tem aqui na terra. Aquela pessoa é insuportável. Aquela pessoa é aquilo. Deus mandou a gente amar e suportar algumas. Tem algumas pessoas que é fácil de amar. Algumas você vai suportar em amor a Cristo. Mas é o que o Senhor nos manda. Nós precisamos cumprimentar um ao outro com alegria, com felicidade. No supermercado lá do nosso amigo, cumprimentar as pessoas. Ter alegria com as pessoas. Amar a nossa casa, a nossa família. Você precisa amar o seu lar. Você precisa ter prazer de estar na sua casa. Prazer de colocar a mesa para os membros da sua casa.
Ah, mas eu não tenho prato que combina, paninho que combina, não tem nada. Querido, faz com o que você tem, depois você bota um paninho. Tem uns irmãos aqui do paninho, tá aí hoje. Vai abrir o carro lá. Semana que vem traz, quem quiser paninho, para enfeitar a mesa. Tem outro do paninho também, pode trazer, põe lá. Pô, paninho, enfeita, coloca, senta, prepara. Ah, pastora, mas eles brigam para ser. No começo eles brigam mesmo, gente. Mas depois acostuma. Acostuma. A mesa não pode celular. Eu estava lá eu vou falar com você o seguinte. O brasileiro, ele gosta muito de palavras, né? Americanas, né? Gosta de colocar. Eu fui num lugar chique hoje. Pergunta. No ABC. Fui no ABC. Olha que coisa mais chique falar. Se você fala assim, no ABC, fica feio, não fica? Fala assim, eu fui comer no ABC. Ai, nossa. Aí você fala, não, eu fui comer no ABC. Muito legal. Aí tá. Um dia eu fui no ABC. Tô lá, eu já acostumei a comer rápido. Eu estou treinando a comer devagar, mas eu como rápido. Aí eu estou esperando o Oswaldo terminar de comer. Aí a gente começa a olhar ao redor, não é? Reparar nos outros. Você não repara, não? Quando termina? Para, gente. Aí a gente começa a olhar para os outros. Aí eu vi uma família, sentou assim, do jeito assim, eu estou olhando aquela família. Aí sentam aqui, outra aqui, outra aqui. Aí sentou, antes de pegar para comer, liga o celular, o garfo na boca de um lado e o celular no outro. E tec, 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 tec. Gente, prazer de sentar à mesa com a sua família. Esposa, ame a sua casa. É você que traz a beleza para o seu lar. Ai, pastora, mas você não sabe esse povo feio da minha casa. Mas você é bonita. Você é bonita. Deixa ser fake, eles vão ficar bonito. Você persevere. O vitorioso é aquele que persevera. Põe a mesa, tenha relacionamento com a sua família. Coma com a sua família. Coma, senta lá, mulher. Eu não gosto dessas frescuras. Eu falei, deixa de ser grossa. Coloca lá, fica bonito na sua casa, mulher. Cuida de lá. Fica alegria. Marido, quando você vê sua mulher fazendo uma coisinha diferente, elogia, senta na mesa. Para que você vai assistir jornal? Só tem notícia ruim. Aí eu tenho que ver o resultado do futebol essa semana. Aff, enganada com isso. Sentando com a sua família, você vai ganhar o carinho da mulher. Seja carinhoso. Dá uma flor. Dá um bombom, então. Dá um bombom, então. Pensei em você. Às vezes você quer uma mulher maravilhosa, mas você também é uma bagaceira, não ajuda. É, gente. Tem que ajudar. Porque você fala assim, mulher feia. Não existe mulher feia, existe mal cuidada. Fala com ela assim, eu vou pagar para você ir lá na maquiadora da nossa igreja. Está aqui. E eu quero que você faça uma consulta com a nossa. Como é que você chama mesmo, minha filha? O negócio de cor. Como é que fala? Consultoria de imagem, estilo e cores. Fala assim, vai com a irmã lá. Ela vai ensinar você a comprar umas roupas. Vai lá. Aí vai lá e fala assim, irmã Ritinha, marque um horário para o meu cabelo. Tem mais alguém aí de cabelo? Irmã Esther, marque lá um horário. Se a Delvana tivesse os nossos cachos, né? Marque um horário. À noite você não conhece sua esposa. Você vai falar, é outra mulher. Não existe ninguém feio. Existe falta de investimento, o homem. Homens, não ficam cara feia para mim, não. Eu não estou contra vocês. Eu quero que vocês sejam felizes na casa de vocês.
Mulher mal-humorada ninguém aguenta, que elas são insuportáveis. Invista, fala com seu filho, senta com seu filho, sai com seu filho. Invista no relacionamento, mas no relacionamento sadio. Porque se Cristo ocupar o trono do seu coração, você vai amar e cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Você vai investir nessas pessoas. Você vai amar e investir. E o bezerro da conveniência, o que é um evangelho sem renúncia, sem cruz, sem compromisso. O evangelho exige de nós a renúncia. O evangelho exige de nós o sacrifício, porque a cruz de Cristo houve o sacrifício de um Deus que se esvaziou, de um Deus que decidiu se humilhar, assumindo a forma de homem, andando nessa terra, ensinando, evangelizando, um justo que morreu pelos injustos, um digno que morreu pelo indigno, para que o indigno fosse digno de se assentar na mesa do Senhor e ser chamado príncipe e princesa do Senhor. Oh, glória a Deus, Jesus, aleluia. A cruz é o contrário do bezerro. O bezerro é a idolatria aos nossos desejos. O bezerro é a idolatria às nossas vontades. Mas a cruz significa renúncia. Significa que uma vida sacrificada para receber uma vida transformada, cujo trono seja ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E quando ele fala vinde, voltemos ao Senhor, ele fala de arrependimento. Arrependimento não é um momento de culto, aonde que a pastora está gritando, falando, eu estou arrependido. Mas eu saio para lá e pratico de novo o pecado. O arrependimento não é um momento emocional. O arrependimento é um movimento. Repita comigo, movimento ao caminho certo. Eu mudo a direção. Isso significa arrependimento. Então nessa noite é uma noite da gente pôr a mão em direção ao nosso coração. Abaixa a sua cabeça. Se Jesus voltasse hoje, você celebraria ou gritaria de misericórdia? Se Jesus voltasse hoje e nos chamasse, ou se Ele não voltasse, mas a senha do nosso nome fosse gritada, assim, é dia, senha 120, fulano de tal, morreu, você teria paz para falar, graças a Deus, Jesus, porque Ele virá num piscar de olhos. Às vezes não vai dar tempo para a gente ajeitar as bobagens da vida. Às vezes não vai dar tempo para ajeitar as vaidades, os orgulhos. Às vezes essa decisão que o coração da gente endurece e teima pode nos custar uma eternidade. Como está o seu coração? Tem bezerro de ouro aí? Tem um Deus aí dentro de você? Da carência? Eu preciso de alguém, Da raiva, da falta de perdão. Será que tem um Deus da amargura aí dentro? Não vou perdoar. Será que tem um Deus aí que fala, não, eu sou muito novo para me entregar ao Evangelho. Eu tenho que fazer tudo primeiro e depois voltar para Cristo. Será que vai dar tempo? Porque o Senhor nos chama a tomar posicionamentos. Na verdade, o Espírito Santo
Quando a palavra é liberada, o Espírito Santo ele começa a confrontar. Muitas vezes a palavra ofende a nossa mente para revelar a dureza do nosso coração. Às vezes a gente tem raiva até do pregador, porque está nos confrontando. Mas ainda há chance da gente se entregar à vontade de Deus, se entregar a um chamado para tornar-nos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor, porque se nós voltarmos ao Senhor, assim como o amanhecer Ele é certo, Ele enviará uma chuva que preparará o terreno para a frutificação, uma chuva de vida. O Espírito Santo é Ele que alinha o nosso coração, alinha a nossa vida. Nós não precisamos conhecer tudo de escatologia, conhecer o que está isso ou aquilo. Nós precisamos andar na luz que Deus tem nos dado. Cada um vai ser cobrado pela luz que recebeu. Às vezes nós queremos saber o futuro, saber tudo, mas a gente não tem dado resposta ao que Deus tem revelado. E o que Deus tem revelado, o Jesus em vós é a glória. Jesus revelado no nosso coração é a glória. Jesus revelado, aqueles que não pertenciam à videira foram enxertados. Homens e mulheres que Jesus orou por nós em João 17. Fomos chamados para a mesa, para uma vida de quebrantamento diante do Senhor. É um Deus que habita em nós, que precisa ser reconhecido ao amanhecer, nas horas das refeições, durante o dia, ao anoitecer, porque tudo que temos vem dEle, é por Ele, é para Ele. Esse reconhecimento de quem é Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que nós temos que revelar. Ele escolheu aquela nação para revelar-se ao mundo. E agora nós carregamos esse Cristo para revelar ao mundo que cada dia mais está em trevas. Quanto mais trevas, mais uma luzinha brilha. Quanto mais escuro for, Senhor, nos ajude. Revela para nós os nossos ídolos. Revela para nós os bezerros que nós construímos dentro de nós e teimamos em querer viver esse bezerro. Revela Jesus em nós. Em nome de Jesus.